Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. Nesse primeiro trimestre estamos estudando com a lição de adolescentes para 13 e 14 anos, que tem como tema Aprendendo com as Cartas. E no vídeo de hoje estaremos estudando com a lição de número 4, que tem como tema Confrontando a Nossa Natureza. Essa lição a gente vai entender um pouquinho sobre o que é fruto do Espírito e também sobre a natureza humana, sobre obras da carne. E a lição de hoje também traz um texto bíblico que se encontra em Gálatas, o capítulo 5, o versículo 16 ao 26. E o nosso destaque é o versículo 17 desse nosso texto bíblico que diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos e não podemos fazer o que os dois querem. Esse é o nosso versículo de destaque. E aqui eu também vou deixar um versículo de apoio que se encontra em Romanos, o capítulo 7, o versículo 15, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse versículo nos mostra que acabamos, de alguma forma, fazemos o que não queremos. A gente quer fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. Esse é o versículo 15 do capítulo 7, mas no 16 diz que a gente acaba fazendo isso por causa do pecado que tem dentro de nós. A gente quer fazer sempre o certo, a gente quer fazer aquilo, mas acaba fazendo o errado, por causa do pecado. E por causa da nossa natureza pecaminosa, vamos dizer assim, o termo que a lição traz. Agora entrando na lição mesmo, a gente vai ter uma pequena introdução, como toda lição temos. Eu vou ler ela, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que a lição vai nos trazer. Não podemos esquecer de que os seres humanos são produto tanto da criação, tanto como da queda. Embora criados à imagem e semelhança de Deus, fomos deformados pelo pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, nunca mais fomos os mesmos. Agora a criatura vive em conflito com o Criador, com seus semelhantes e o restante da criação. Vive segundo a sua natureza pecaminosa, somente a ação poderosa do Espírito Santo no interior do ser humano pecaminoso é capaz de transformá-lo em uma nova criatura e conduzi-lo à liberdade plena para uma vida frutífera. Aqui a gente já vê sobre o que a gente vai estar falando nessa lição. Agora, entrando no primeiro ponto, a gente tem como tema o confronto com a nossa natureza. A gente vai entender um pouquinho sobre a natureza humana, sobre obras da carne, e em próximo ponto estaremos estudando sobre cada um desses termos e sobre suas qualidades. Todos nós passamos de condição de inimigos para amigos de Deus, por meio da graça revelada em Jesus Cristo no Calvário. Entretanto, apesar dessa nova condição desfrutada a partir do Novo Testamento, ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, não deixamos de hospedar entre nós uma fera chamada carne. Tal expressão no capítulo 5 de Gálatas, sobre o qual iremos refletir, não guarda nenhuma relação com aquilo que envolve o nosso esqueleto, corpo, mas sim com a natureza pecaminosa, que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando resolveram desobedecer ao Criador. A partir desse raciocínio, Paulo diz que diariamente em nós ocorre um conflito, uma luta, uma ferrenha oposição entre nossa velha natureza, a carne, e o espírito, pelo qual recebemos essa nova natureza por intermédio do novo nascimento. Como solução do conflito entre a carne e o espírito que ocorre no nosso interior, a Bíblia nos convida a lutar contra a carne, mas entregando totalmente ao controle da nossa vida ao Espírito Santo, a fim de que Ele, que é capaz de efetuar em nós a verdadeira justiça, que vem pela fé, nos ajude a combater efetivamente os desejos da nossa natureza pecaminosa.
a qual conspira contra a nossa santidade. O Espírito Santo não é uma influência ou força ativa. Ele é uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho, de maneira que se o Filho na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, como parte do plano que o Pai nos planejou, é o Espírito Santo que aplica isso à nossa vida enquanto nos submetemos a Ele. Somente por Ele e no Espírito somos fortalecidos e podemos vencer a carne. Não abra mão de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não temos nada a perder, muito pelo contrário, com o Espírito Santo e uma força, somos mais do que vencedores. Ande no Espírito. A gente não tem nada a perder e sim a ganhar em ter o Espírito Santo junto de nós. Aí agora, nesse primeiro ponto, entendemos um pouquinho sobre cada uma e agora entraremos mais e no segundo ponto a gente tem como tema fruto do Espírito e obras da carne. A gente vai entender um pouquinho agora sobre os termos de sobre suas qualidades desse cada termo. Dando sequência em seu argumento, Paulo fala de dois tipos de comportamento possíveis produzido pelas respectivas naturezas, quando assumem o controle de nossas vidas. A primeira são obras da carne. As obras da carne, natureza caída, embora invisíveis, são conhecidas por todos. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, ainda que são exaustivas. O apóstolo relaciona em uma lista 15 práticas que demonstram uma vida controlada pelos desejos humanos pecaminosos, conhecidas como obras da carne. Tais obras, segundo o pastor John Stott, abrangem pelo menos 4 áreas da vida humana. A primeira é a área do sexo, imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. A segunda área é a área da religião, adoração a ídolos e feitiçarias. A terceira é a área social, que tem inimizades, brigas, ciumeiras, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões e invejas. E a quarta área é a área de alimentação, que tem 2 termos, que é bebedeiras e farras. Paulo deixa evidente que aqueles que escolhem viver em uma vida debaixo do domínio da natureza pecaminosa, produzindo suas más obras, receberão uma dura advertência: não receberão o reino de Deus. Essa é a advertência quando a pessoa escolhe seguir essa natureza pecaminosa com esses termos, com essas qualidades que Paulo descreve. E agora, o nosso segundo comportamento, que Paulo descreve assim, que é fruto do Espírito. A nova natureza que recebemos com o novo nascimento marca uma maneira completamente diferente de vivermos, que é permitindo o Espírito de Deus dirigir nossa vida. Agora, como bem afirmou Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, aqueles que andam no Espírito têm uma carne controlada, modificada diariamente, e neles o Espírito produz o que o apóstolo chamou de fruto. Na carta, o fruto do Espírito apresenta 9 virtudes que descrevem a atitude do cristão com Deus, conseguindo estar mais próximo. A primeira é atitudes relacionadas a Deus, amor, alegria e paz. Essa é a primeira. Já a segunda são atitudes relacionadas ao próximo, que é paciência, delicadeza e bondade. E a terceira são atitudes relacionadas com o indivíduo, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aqueles que andam no Espírito e manifestam visivelmente seu fruto, o apóstolo ratifica como: contra essas coisas não existe lei. Não se esqueça, sua nova natureza tem comunhão com Deus e uma vida santa, porém sua velha natureza anseia pelos perversos desejos pecaminosos.
Nesse segundo ponto, entendemos que elas têm qualidades, né, cada uma com as suas. A natureza do fruto do Espírito são 9 e a outra são 15. Agora entraremos na manifestação do fruto do Espírito. A gente vai ver como o fruto do Espírito se manifesta, que é mais um ponto da nossa lição. O fruto do Espírito se manifesta em nós na vida por meio das obras. Não há como negar que nossas atitudes falam mais altos que as palavras. Foi o próprio Jesus quem disse que as pessoas são conhecidas ou reveladas pela qualidade dos frutos, ou reveladas pela qualidade que os frutos produzem, pois a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. A boa vai dar frutos bons e a ruim não vai dar frutos bons, só ruins. Ou seja, assim como a mangueira pode produzir nada diferente do que manga, igualmente, o ser humano descomprometido com Deus, que rejeitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, não pode produzir nada além de obras que manifestam um desejo pecaminoso escondido em seu coração. Se você não tem Deus na sua vida e não quer ter, você não tem como você produzir frutos de espírito, como a gente citou alguns no texto passado. Mas se você tem como ter aquilo e controlar a sua carne. O fruto que o Espírito Santo produz em nós não é produzido para apenas admirado ou apenas como adereço, ou ainda publicado como troféu nas redes sociais, a fim de ser oferecido da graça de Deus que estão em nosso redor, pois elas estão famintas e sedentas de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Jesus é a videira verdadeira e nós os galhos. Enquanto estivermos ligados nele, o Espírito Santo produzirá belos e saborosos frutos em nós, pois o próprio Cristo disse: não foram vocês que escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês para que vão e deem frutos, e que esses frutos não se percam, e isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E agora também, enfim, no primeiro ponto a gente entendeu mais sobre obras da carne, no segundo sobre os dons, e esse último a gente aprendeu mais sobre o fruto do Espírito e sobre sua manifestação. Nessa lição a gente entendeu mais, né, sobre cada um, e que a gente, por causa do pecado, a gente acaba fazendo uma coisa de vez de fazer outra, mas se a gente tem Deus em nós e tem o Espírito Santo em nós, a gente consegue controlar a nossa carne e não fazer o que não queremos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês também em mais uma lição aqui da Escola Dominical. Eu agradeço a todos que me acompanharam aqui. Compartilhem o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E obrigado, tchau!